Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio dos 5 Minutos de Valor. Hoje o nosso tema é o que não te dizem sobre o networking. Eu estou aqui com o Will, com o Renan, a gente está, como sempre, gerando valor para você em 5 minutos, para você começar o seu dia já com uma dose de reflexão. Bom, a primeira coisa que não te dizem é que o LinkedIn, no final das contas, te enganou. O networking ele não é um jogo de acumular mais de 500 conexões, mais de 500 seguidores, enfim. O networking qualificado, ele não é medido pelo seu tamanho, mas pela profundidade e força. O que isso quer dizer? Vale infinitamente mais ter 10 pessoas que comprariam a sua briga e te atenderiam às 10 horas da noite do que 1.000 pessoas que mal lembram o seu nome. O segundo ponto que não te contaram, né, é que você não atrai o que você quer, você atrai o que você é. Então, nenhuma técnica de networking funciona se você não tirar, ou melhor, se você não tiver valor a oferecer, né? As pessoas elas não se conectam com o seu potencial, elas se conectam com o resultado que você já gera no final das contas. Em vez de gastar toda a sua energia se perguntando como eu consigo falar com pessoas importantes, a pergunta correta é como eu me torno o tipo de profissional com quem pessoas importantes gostariam de falar. E, por fim, o networking ele é um sistema e não um evento. O trabalho mais difícil começa depois do primeiro contato. O que isso quer dizer? Um relacionamento profissional forte, ele não sobrevive de um único evento ou de um café. Ele é nutrido por um sistema de manutenção ativa, ou seja, um oi a cada 3 meses, o compartilhamento de um artigo relevante sem pedir nada em troca, um parabéns genuíno por uma conquista. Então, sem esse esforço contínuo, a sua rede de contatos, por mais forte que pareça, ela se torna, no final das contas, irrelevante com o tempo. Então, em resumo, o que não te dizem sobre o networking é que ele é um espelho. Ele reflete a profundidade dos seus relacionamentos, o valor que você mesmo gera e a sua disciplina em manter as pontes que constrói. Então, Renan, contribuindo com o que tu trouxe, eu gostaria de contar um pouco da história que eu tive num evento no Rio de Janeiro no outro final de semana, e eu consegui sentir um pouco de tudo isso que tu tá falando, porque eu já tinha ido nesse mesmo evento o ano anterior, só que agora eu fui com a camiseta do evento que mostrava que eu era veterano. E só isso, consegui criar uma ponte muito maior para criação de networking com outras pessoas, porque elas vinham até mim. E aí, parando para analisar o que eu aprendi nesse evento com essa geração de networking, e acaba construindo vários pontos, criando várias ligações com tudo isso que tu trouxe até agora. A primeira coisa que eu gostaria de trazer é que o que fortalece esse networking são pontos em comuns. Enquanto, por exemplo, eu estava num evento que ele é bem nichado, então as pessoas falavam a mesma linguagem. E elas me viam como veterano, então elas vinham até mim perguntar e ficava muito fácil para mim gerar valor, que é o segundo ponto. Então, pontos em comuns e a geração de valor é algo que faz com que a gente consiga criar esse networking genuíno. As pessoas estavam... Eu conseguia, de fato, gerar valor para elas e isso fortalecia o laço que a gente criava naquele momento. Então, as pessoas, assim, de certa forma, não tinham um esforço muito grande para isso, mas eu comecei a colocar mais intenção, porque já que aproveitando que eu tinha essa abertura e que era fácil, de certa forma, para mim fazer isso, eu coloquei intenção em gerar o máximo de valor para elas. E eu sentia que elas ficavam com um sentimento de que elas precisavam retribuir de alguma forma, mesmo que não fosse esse o meu objetivo, eu sentia que elas tinham esse interesse em retribuir o valor que eu estava gerando para elas. E o Renan falou sobre a gente continuar no longo prazo, e é justamente esse é o terceiro ponto que eu anotei, que é construir uma relação de longo prazo, e para isso a gente precisa cultivar isso intencionalmente, ou seja, buscar essas pessoas que eu conheci nesse evento, que eu comecei a seguir no Instagram, que a gente trocou um contato no WhatsApp, alguma coisa, e ir lá intencionalmente trocar uma ideia, comentar sobre alguma coisa, lembrar de algum ponto do evento que a gente assistiu juntos, ou que a gente conversou nesses momentos que a gente trocou ideia. E para finalizar, uma das maiores experiências que eu tive nesse evento foi porque, além de eu estar com a camiseta de veterano, eu também fui sozinho e intencionalmente busquei esses contatos. Então eu fiquei andando sozinho, indo em outros grupos de pessoas, me infiltrando em outros lugares para fazer isso ativamente. E isso enriquece muito a gente. E o sentimento que as pessoas tinham nesse momento de conexão também é muito legal. E dessa forma vamos encerrando mais um episódio da Hero Education. Deixa aqui embaixo o like se você gostou desse vídeo e deixa nos comentários como fazer networking, como fugir do óbvio.